Olá, um abraço para você que se liga na programação da Rádio Cidade em Dia. É momento de podcast de Saúde em Dia. Estamos em outubro e a temática é Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção ao câncer de colo uterino e, claro, ao câncer de mama. E para tratar deste assunto, eu tenho o prazer de receber no estúdio de podcast do Grupo SC Todo Dia de Comunicação a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Içara, Andréia Cristina Pavei Soares. Cris, seja muito bem-vinda, prazer em recebê-la. Muito obrigada, Anderson. Olá para você, toda a sua equipe e todos que estão nos assistindo, neste momento. Irão nos assistir também. Exatamente. E lembrando que esse podcast vai ficar à disposição no canal do YouTube da Rádio Cidade em Dia, no seu player favorito de podcast, e também vai ao ar na programação da Rádio Cidade em Dia nos finais de semana. Cris, como é que tem sido esse mês, né? Que é evidente que na rede feminina de Içara, assim como é em qualquer outra cidade, todos os meses são muito intensos, mas outubro tem uma ação ainda maior, né? Sim. E isso é muito bom, porque o outubro é justamente para isso, para chamar a atenção em relação a um problema tão grave que a gente tem, que é o câncer de mama. Então, esse Outubro Rosa, ele nasce justamente por isso, para chamar a atenção. Porque o dia a dia é tão corrido e tão intenso, e os meses e os anos vão passando, e a mulher não se dá conta de seus exames. Então, por conta dessa necessidade, dessa grande incidência do câncer de mama e da dificuldade em se descobrir o que realmente causa essa doença, se tem, então, o Outubro Rosa, que veio para o Brasil em 2008, e que estamos a cada ano mais intenso e as ações mais se investindo em ações, e principalmente o que mais precisamos, Anderson, que é o que estamos fazendo aqui, a informação. Essa é a peça mais preciosa para se salvar vidas. Ô Cris, é claro, o câncer ele não brota da falta de ida da mulher ao médico, mas o número de mortes tem uma correlação direta, porque quando por vezes ela vai naquela tripla jornada de cuidar do resto da família, esquece de cuidar de si, quando vai estar avançado. E é o descobrir no estágio avançado que aumenta muito os riscos, né? Sim, aumenta todo o tratamento, o tempo de tratamento, a dúvida se esse câncer vai ser curável ou se ele vai se tornar um câncer com metástases, onde ele acomete outros órgãos da mulher, e também aumenta a dor, e o sofrimento, a dor que é física e o sofrimento que é da mulher, da família, dos amigos e tudo mais, Então, o câncer de mama, Anderson, ele não é um câncer que ele é prevenível, como, por exemplo, o câncer do colo do útero. Então, hoje a gente tem uma vacina contra o câncer do colo do útero. Que é o único câncer que tem essa possibilidade de vacina. Que tem essa vacina, que é a vacina do HPV. E que até aproveito esse espaço aqui para dizer que até o final desse ano, todas as pessoas, todos os adolescentes e jovens de 9 a 19 anos têm essa vacina gratuita, se não de 9 a 14, meninos e meninas. Mas é uma necessidade que se faça, porque essa vacina é a vacina contra o câncer. Uma vez que todos os jovens hoje, entre 9 e 19, estiverem vacinados, daqui 20 anos nós vamos erradicar esse câncer no país. Uma vacina que é gratuita, que está disponível para ser aplicada. Então, é preciso que os pais e responsáveis sejam realmente responsáveis, A gente falou de câncer de colo uterino, e aí também o papilomavírus também causa câncer de boca, câncer de pênis, câncer de ânus, câncer vulva, de garganta, vagina, então, assim, são vários que você pode proteger. Vários. Já tivemos um painel no Todos Juntos contra o Câncer, com até 17 tipos de câncer que já foram causados pelo HPV, Então, enfim, trazendo para o câncer de mama, ele não tem... A prevenção do câncer de mama, na verdade, é esse cuidado que a mulher precisa ter nos seus exames anuais. Esse é o cuidado que a mulher precisa ter. Então, essa é a prevenção. Porque quando falamos de câncer de mama, falamos em fatores protetores e fatores de risco. Então, o que é preciso? A mulher conhecer o seu corpo. Hoje, a gente também não usa mais, Anderson, falar autoexame. O exame ele é algo feito por um profissional de saúde, médico ou enfermeiro. Então, uma médica, uma enfermeira, não nós, pessoas que não temos esse conhecimento clínico. Então, a gente chama autocuidado. O que é o autocuidado? É a mulher conhecer o seu corpo, é a mulher se tocar, é a mulher tocar a sua mama e conseguir, se em algum dia ela encontrar algo diferente, saber que aquele algo não estava ali anteriormente.
E aí sentir. Mas também nós trabalhamos muito a questão da prevenção no que se refere aos exames. Como, por exemplo, a mulher, a partir dos 40 anos, ela precisa fazer a mamografia. É necessário, é exigido que se faça a mamografia. Isso a gente tem muito forte, porque é o exame que vai diagnosticar se tem uma lesão ali, né? E essa lesão possa ser um câncer. Então, é necessário. A partir dos 40, primeiro mamografia, depois ultrassom. Antes dos 40, ultrassom. Por quê? Antes dos 40 anos, a mulher tem uma mama densa, uma mama pronta para amamentar. Então, é preciso que se faça ultrassom. Antes dos 40, vai fazer a mamografia se o médico pedir. Então, aí vai precisar fazer a mamografia como complementação desse ultrassom e, às vezes, por vezes, até uma radiografia, uma ressonância. Muitas vezes a mama é densa, é necessário uma ressonância, em alguns casos, né? Já são casos mais raros, mas em alguns sim. E a partir dos 40, então, sempre primeiro a mamografia. Então, a mulher fazendo a mamografia todos os anos, ela vai conseguir saber como está a sua mama esse ano que vem, no ano seguinte. Então, se tiver alguma alteração, essa alteração vai ser descoberta muito cedo, com uma facilidade muito grande desse tumor, que é tão pequenininho, ele ser retirado, que aí a gente fala naqueles 95%, 98% de chances de cura, porque vai ser, a mulher não vai sentir dor, não vai sentir sofrimento, não vai parar de trabalhar, não vai dar tempo para ela sofrer com todos os sintomas de uma quimioterapia, de uma mastectomia, que é uma retirada total da mama, uma mutilação, de uma quadrantectomia, que é uma retirada de um quadrante da mama. Então, por isso que a gente toca muito nessa tecla da informação, para a mulher fazer os exames e, a partir dos 40, a mamografia. E aí é importante lembrar, né, que se você descobre cedo, e a Cris já fez essa referência, você chega aí vamos arredondar para 95% de chance de cura. Agora, é importante lembrar que isso acontece quando você descobre cedo, porque é o câncer que ainda mais acomete e mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Então, ele precisa ser descoberto cedo. Precisa, não tem outra saída, né? Aí a gente escuta muito as mulheres falarem assim, e muitas cheias de razão, sabe, Anderson? Não faço mamografia porque dói. Ela é desconfortável. A mamografia ela é um exame desconfortável, mas não é um exame impossível de fazer. Ela é um exame que é necessário a mulher fazer. A gente sempre diz, sente muito desconforto, toma uma medicaçãozinha para dor antes de sair de casa, né? Procura se proteger. Se na hora do exame está sentindo uma dor impossível, avisa a técnica que está fazendo o exame, que a técnica vai ajustar a mama de forma que essa dor seja menos intensa, né? Mas não é uma dor insuportável. Por exemplo, eu vou dizer para ti aqui que fazer um preenchimento no rosto dói bem mais. Eu já fiz preenchimento, inclusive labial, e dói muito mais do que fazer uma mamografia, não tem nem comparação. Então, a gente brinca com isso, né? Porque hoje a gente pode fazer essa comparação. Então, existe dores também que são... que a mulher se coloca à disposição para sentir, né? E que então a mamografia não pode deixar de fazer nunca, né? Tem que fazer. Ô, Cris, você falou de fatores de risco, que são, vamos lá, tabagismo, sedentarismo, uso de estresse, álcool, uso de álcool, de fumo, de outras drogas. Obesidade, E hormônios também, uso inadequado de hormônios. Isso é tanto anticoncepcional quanto reposição hormonal para engravidar, como a reposição hormonal da menopausa. A reposição hormonal deve ser feita, sim, quando necessário, sempre muito acompanhada pelo médico. Nunca uma reposição hormonal feita a qualquer tempo pelo conselho de seja quem for. Então, é preciso ser acompanhada sempre por médico, tanto o uso de anticoncepcionais, como o uso como as terapias hormonais para engravidar e as terapias hormonais de menopausa precisam ser acompanhadas pelo médico, porque é esse profissional que vai fazer toda a avaliação dos seus hormônios e vai ver o que você realmente precisa. Então, nunca a gente pode usar qualquer tipo de hormônio sem um acompanhamento médico. Se a gente espelhar esses fatores de risco, tem os fatores de proteção, que basta espelhar vida saudável, atividade física, alimentação regrada. Sim. É o outro lado da moeda, né? A amamentação. Então, o corpo da mulher,
ele é pronto para amamentar, para reprodução. Então, a mulher amamenta, ela tem 30% menos chances durante a vida de desenvolver um câncer de mama. E agora, saiu do forno agora uma informação de uma pesquisa que o Dr. Fernando Maluf traz no Instagram dele, do Instituto Vencer o Câncer. Dr. Fernando Maluf e Dr. Antônio Buzaide são médicos que estão sempre na Ana Maria Braga, para referenciar e quem está nos escutando lembrar, né? Então, ele é um médico realmente das famosas, né? Ele é um oncologista, um médico maravilhoso. E o Dr. Fernando Maluf disse que, de ciência básica, agora que se trouxe no Congresso, na ESMO, foi que a mulher que amamenta, ela fica com anticorpos durante muito tempo. Então, não é só aquele período da amamentação e o pós-amamentação. É durante muito tempo ela continua com esses anticorpos, então, cuidando daquela mama, né? Porque o que é o câncer? Ele é uma célula que, na hora da reprodução, se reproduziu de forma errada. Quando essa reprodução errada acontece depois dos 50, é uma célula que está envelhecendo, um câncer que nem sempre ele é um câncer rápido. Ele geralmente é um câncer mais demoradinho, assim, para crescer, não é tão agressivo. Né? Não. Já um câncer abaixo dos 50 anos, Anderson, ele é muito agressivo. Geralmente ele é um câncer mais agressivo, porque é numa mulher jovem. Então, a mulher que amamenta, esses anticorpos, esses soldadinhos que ajudam a mulher e que defendem essa célula boa, né? Eles vão matar essa célula ruim, eles vão acabar com ela. Então, a gente diz que a amamentação, ela tem muitos anticorpos, né? Deixa muitos anticorpos importantes na mulher, né? Faz tão bem para o bebê, quanto faz bem para a mãe também, né? Então, isso é, assim, bastante importante sempre se ressaltar, né? A questão do sedentarismo, do uso de álcool, não precisa nem ser abusivo, é o uso comum de bebidas alcoólicas, né? E também a menarca, que é aquela menina que teve a primeira menstruação muito cedo, e isso deve ficar durante a vida como um fator de alerta também. Aquela mulher que teve uma menopausa após os 54 anos, também deve ter isso como um alerta, que também pode, durante a vida, depois desse tempo, desenvolver um câncer de mama. Esses são fatores de risco. Não quer dizer que vai ter o câncer. Isso é diagnóstico fechado. Não. É um risco. São fatores de risco. Como tem, então, os fatores protetores, né? Mas é desse jeito que a fila anda, né? Como também a gente traz aqui o relato da Sabrina Parlatore, que é a comunicadora da MTV, né? Modelo, uma mulher que fazia ginástica, exercício físico, magérrima, alimentação saudável, vegana, vegetariana, tudo, e desenvolveu um câncer de mama. Não tinha ninguém na família com câncer de mama e desenvolveu um câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele não é diagnóstico fechado para nada. Ele aparece em mulheres que jamais poderiam ter, porque não tem fatores de risco, só tem fatores protetores, né? Então, ele aparece. Mas aparece, então precisa estar alerta. A mulher precisa conhecer o corpo. Essa informação precisa chegar. Ela precisa tocar o seu corpo, ela precisa tocar a sua mama e ela precisa saber se... E a gente nem quer que ela note um caroço. A gente quer que ela faça a mamografia e, pela mamografia, se tiver que descobrir, que descubra ali, porque esse é o melhor exame que tem, né? Ô André, a gente começa a nossa conversa e você fala da importância de disseminar a informação. Tem aí um pouco, nesse processo da falta da informação, um pouco também de preconceito, porque se a gente voltar aos nossos tempos de criança, se nós usássemos a palavra câncer em casa, a gente corria o risco de levar um puxão de orelha, porque os pais e principalmente nossos avós não queriam nem ouvir, porque atraía. E isso deixou muito preconceito, né? As pessoas, ao ouvir um diagnóstico, automaticamente tem quase que uma sentença de morte, né? É que é assustador mesmo, né, Anderson? É muito assustador. Tem tipos de câncer que eles realmente, as taxas de mortalidade são altíssimas. Gigantes, né? São gigantes. E aí, realmente, assim, isso assusta bastante. Mas a gente tem que passar por cima disso e tem que falar, porque a incidência do câncer é tão alta que, para o câncer de mama que estamos falando, até 2028, 1 em cada 8 mulheres vai ter. Então, hoje, 1 em cada 10 mulheres já apresentam câncer de mama. Até 2029, que está aqui na porta, 1 em cada 8. Então, ele está se tornando uma doença crônica, só que a gente não pode deixar
que se considere ele uma doença crônica no sentido de uma doença que é crônica, mas não mata. Ela é crônica no sentido de incidência, mas ela é altamente altamente letal. Letal se a gente não cuidar. Se a Uhum. informação não chegar, se a gente não conhecer o organismo da gente, o corpo da gente. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma, tudo bem, ela escolheu ter um câncer de pulmão. Não é verdade? Ela assumiu o risco. Ela assume. Uhum. Ela pode ter um câncer de pulmão, pode ser uma paciente de um médico oncologista E pode ir a óbito. E pode ir a óbito por conta de um câncer de pulmão, mas foi uma escolha dela. Já o câncer de mama, não. Não se tem isso, né? Ah, mas eu não tenho ninguém na minha família que tem câncer de mama, então eu não vou me preocupar. Não é só genético. 10% é genético. Só 10%. Os outros 90%, eles são estilo de vida, é o ambiente. Os chamados fatores externos. Fatores externos. Então, a gente diz assim, mas ele é emocional? A gente não tem cientificamente isso comprovado de que é emocional. A gente tem essa escuta na prática de algumas situações. Principalmente pelo fato de... Eu sou psicóloga, então a gente dá muita luz a isso, né? Então, eu sou psicóloga com a formação em oncologia, né? Então, a gente dá muita luz a essa escuta. A gente escuta muitos casos de mulheres que realmente passaram por situações de dor, de sofrimento, de luto, de perdas, e que depois, posteriormente, desenvolveram um câncer. Mas a gente não consegue fazer essa correlação. A gente não sabe se realmente uma coisa tem a ver com a outra, né? Foi a situação de vida que ela passou, como outras mulheres também passaram e não desenvolveram, né? Então, são situações assim. Quanto à hereditariedade, apenas 10%. Aí fica a dica. 10% das mulheres que têm câncer de mama é pela hereditariedade. Então, vale você saber com quantos anos aquela sua parente apresentou o câncer de mama, que 10 anos antes você tem que começar a fazer os exames de rastreio. Então, já são exames que... Se antecipa em 10 anos aquele 10 tratamento padrão. Isso, tipo assim, eu tenho minha mãe que teve câncer de mama com 45, então eu tenho que começar o rastreio com 35. Eu não posso esperar 40 para fazer a primeira mamografia. Eu já tenho que começar com 35. Eu já digo que antes, tá? Eu já digo que os exames de ultrassom já têm que ser feitos muito antes disso, né? Que é um exame simples, né? Como a mamografia também é um exame muito barato. Um exame também disponível no SUS, tanto a mamografia quanto o ultrassom. Em relação à mamografia, a gente tem agora, a partir dos 40 anos, também quero trazer aqui uma realidade da nossa rede feminina. Nós fazemos parte da FEMAMA, que é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. O que a FEMAMA faz? Faz uma palavrinha que a gente vai escutar muito daqui para frente, sabe? Já se tem escutado bastante. Faz advocacy, que é lutar por causas, lutar por políticas públicas. Então, isso que a FEMAMA faz. A nossa rede feminina é uma das 76 instituições que fazem parte da FEMAMA, dessa federação de instituições que lutam. E onde que é essa luta? Junto à Câmara dos Deputados, junto às Assembleias Legislativas, junto ao Senado Federal. Então, é política pública. É onde a gente busca, junto aos tomadores de decisão, a gente mudar as políticas do nosso país. Então, a FEMAMA sempre lutou muito para que a gente tivesse a mamografia a partir dos 40, porque a Sociedade Brasileira de Mastologia falava os 40, mas o Ministério da Saúde, 50. o SUS, financiava a partir dos 50. Ah, mas por que o SUS financia a partir dos 50? Por conta do valor mesmo, da incidência de valor. Tanto se lutou com isso, que eu não sei se você lembra que no começo do ano, os planos de saúde quiseram também jogar essa mamografia para 50 anos. Houve uma movimentação tão grande a partir dos médicos oncologistas, mastologistas, da Sociedade Brasileira de Mastologia, da FEMAMA, tão grande que eles retrocederam e ainda abriram para que a mamografia seja obrigatoriamente feita a partir dos 40. E aí e nessa luta dos 40 anos nós estamos há muito tempo. Agora conseguimos, dia 23 de setembro, o ministro Alexandre Padilha anunciou e saiu a portaria, se não me engano, foi ontem ou antes de ontem, que a mamografia agora no nosso país vai ser feita a partir dos 40 pelo Sistema Único de Saúde. Só que coloca sob demanda. Ou seja, sob decisão do médico. Aí a gente diz para a mulher que pode ser sobre a decisão dela também, né? Também. Porque ela deve pedir ao médico, se ele não pedir.
né? Então, se ele não pedir, ela sabe que ela precisa fazer a partir dos 40, então ela precisa dizer, mas doutor, eu quero fazer minha mamografia. Ela tem esse direito, o direito está resguardado. Então, é preciso que essa sob demanda, a gente entenda que é sob demanda nossa também. É sob minha vontade. Sob minha vontade também, né? E também aumentou, porque antes era de 50 até 69 anos, agora é de 50 a 74, né? Porque Aumentou o SUS 5 anos entendia... também. O SUS entendia que a mulher, depois dos 69, podia ter câncer de mama e morrer e estava tudo bem. Né? Já tinha vivido bastante. E a gente sabe que as mulheres estão aí cheias de vida, que a qualidade de vida tem melhorado, graças a Deus. E é preciso que essa mulher continue fazendo seus exames. Então, aumentou-se então, até 74 anos. Porém, uma mamografia de rastreio. Quando a gente fala em mamografia diagnóstica, é a qualquer tempo. Isso o Sistema Único de Saúde não nega para nenhuma mulher. Perfeito. Quando se trata de uma mamografia diagnóstica de uma suspeita importante para o câncer de mama, um nódulo palpável, né? Agora, uma mamografia de rastreio, então, é de 40 a 74. Mas tivemos uma vitória, né? Com certeza. Deixa eu aproveitar, Cris, já que você fez essa deixa para a Rede Feminina, e naturalmente você fala em nome da Rede Feminina de Sara, mas a gente sabe que os trabalhos, eles se adaptam às realidades, mas eles são muito parecidos em toda a rede Brasil afora. A rede faz inúmeras vezes agilizar consultas, procedimentos, atendimentos, que no SUS às vezes demora um pouco mais. Sim. A rede vai lá e dá um jeito, se Sim. movimenta, busca na sociedade, tem Sim. e faz acontecer. Para além disso, o trabalho mais importante é de fato aquele de acolhimento, porque a hora que a mulher recebe o diagnóstico, o chão vai embora. Esse acolhimento que a rede oferta é o grande diferencial? Ele é o grande diferencial, só que eu digo para ti que o acolhimento que eu sinto maior que a gente faz lá na rede, porque esse acolhimento que você me traz já é um acolhimento natural das voluntárias da rede. Sim. Já é o nosso jeito de ser, né? Rede feminina. Mas assim, ó, hoje a nossa rede feminina faz o que eu entendo por acolhimento resolutivo, que é receber uma mulher que ela nem tem noção que tem alguma coisa, que foi fazer apenas um exame de preventivo, e aí teve sua mama avaliada pela enfermeira, foi passada para um ultrassom feito dentro da nossa rede feminina, a radiologista percebeu um nódulo suspeito, solicitou no laudo uma biópsia, ela passa na mesma semana pela mastologista, a mastologista olha a mamografia dela, olha o ultrassom que ela fez, vê que esse nódulo precisa de uma biópsia e na mesma hora, no mesmo momento, leva ela para a sala do ultrassom, convida ela para fazer a biópsia, ela faz a biópsia ali na própria rede feminina e na semana que vem ela tem esse resultado. Para mim, esse é o maior acolhimento que existe, Anderson, porque ela não tem tempo de sofrer com a angústia de esperar. Então, para mim, esse é o maior acolhimento, porque ela está sendo tão acolhida, porque a gente pode abraçar, e é bom receber um abraço, um acolhimento, mas e aí? O que vocês vão fazer por mim? Né? E lá na rede a gente faz, e esse era o nosso sonho de Casa Rosa. O nosso sonho de Casa Rosa não era só ter uma casa maior para atender, era ter uma casa com resolutividade, era ter uma casa que pudesse atender do começo ao fim. Então, hoje a gente tem um diagnóstico fechado de câncer, para exagerar, em 15 dias. Isso é fantástico, isso é o SUS que queremos para todos, sabe? E isso é muito rápido. E também, saindo dali, já vai na Secretaria de Saúde quando tem o diagnóstico e já é encaminhada para a Unacom, em pouco tempo já inicia o tratamento. Então, isso é muito importante. E iniciando o tratamento, ela continua com a gente, sendo acolhida pelas voluntárias, sendo atendida pelas psicólogas, sendo atendida pelos fisioterapeutas. Então, isso é muito grande. Então, o que elas relatam, né? Que elas nem tiveram tempo de sofrer. Então, se não teve tempo de sofrer, é porque houve acolhimento em todos os sentidos, né? O acolhimento resolutivo. Resolutivo. Não foi só um abraço, foi o abraço e a solução. É o abraço e a solução, porque o que a pessoa sofre? De esperar um telefonema, de não ter dinheiro para pagar uma biópsia, que é caríssima, né? E realmente é caro. Nós, enquanto instituição, nós fazemos projetos para comprar agulhas, para comprar todos os nossos produtos que nós precisamos. E isso não é de hoje para amanhã, é de hoje para daqui 2 anos. É sempre assim, é sempre pensado muito lá na frente, para que a mulher chegue até nós e não precise esperar, nunca precise esperar, que ela sempre esteja, que nós estejamos sempre com tudo pronto
para atendê-la. Então, é tudo muito organizado, assim, sabe? Temos um fluxo de atendimento com a Secretaria de Saúde muito intenso. Todos os ultrassons de mama do município de Içara são realizados na nossa rede feminina. Então, a nossa rede feminina é um filtro. Porque se passa por ali o ultrassom, a médica só faz o ultrassom depois dos 40 se tiver a mamografia. Já é uma perfeição. Porque com a mamografia ela consegue avaliar. Se tiver alguma alteração ali naquele ultrassom junto com aquela mamografia, a mulher já fica ali com a gente. Ela já é atendida pela masto, já faz a biópsia ali com a gente e já dá seguimento ali, né? Então, isso é incrível, né? Nós temos maior orgulho de dizer que a nossa Casa Rosa faz tudo isso. Ô, Cris, quando é que a história da Cris Pavei se encontra com a história da Rede Feminina de Içara? Então, a minha mãe é voluntária há muitos anos, né? Minha mãe é voluntária há mais de 25 anos, né? E eu sempre fui muito dinâmica. E sempre trabalhava em 2, 3 lugares, né? E aí eu sempre dizia para a mãe que quando eu saísse de um deles, eu ia entrar na rede feminina, né? E aí eu saí de uma empresa que eu atendia, né? E precisei adequar a minha vida e falei, não, mas eu vou usar esse período para fazer, então, trabalho voluntário na rede. Foi quando eu entrei na rede em 2009 e fiquei de 2009 até 2014 como coordenadora educacional, porque eu gosto muito dessa questão de palestras, da informação, de levar a informação, né? Fiquei de 2009 até 2014 sempre fazendo palestras nas escolas, clubes de mães e tudo mais, né? Depois, em 2014, fui eleita presidente. Aí fiquei como presidente de 2015 até 2021. Foi quando a gente idealizou a casa, né? Levou essa proposta de fazer a Casa Rosa e foi abraçada essa proposta pela equipe, também pelo poder público, pela iniciativa privada. Então, a gente tem, assim, a gente pode dizer que a gente tem essa confiança das pessoas, né? Por ser uma instituição bastante transparente, o nosso serviço é muito dinâmico, é muito resolutivo, as pessoas sentem isso e isso reverbera muito bem, né? Então, as pessoas sabem que realmente estão depositando confiança numa instituição que dá retorno para a sociedade. E isso nos deixa muito felizes, né? Em 2015, então, comecei como presidente. Em 2021, inauguramos a casa em 22 de dezembro de 2020. Aí a gestão foi até 31 de dezembro. Depois eu fiquei 4 anos na administração do ambulatório, porque saímos de um lugar no hospital que tinha só preventivo. Hoje a gente continua com preventivo. Tínhamos uma enfermeira responsável técnica. Hoje, além da Carolina, que é a nossa enfermeira responsável técnica, temos mais 2 enfermeiras, né? Temos a médica ginecologista, colposcopia, mastologia, biópsia de mama, 4 radiologistas, 1 médico e 3 médicas, 4 fisioterapeutas, 3 psicólogos, então um administrativo, recepção, higienização, toda a parte de nutrição temos também na casa. Então, são urologia, começamos a atender o homem agora, em maio desse ano, porque era uma demanda. O homem ia buscar o exame da mulher e dizia, tá, mas e nós? Vocês vão atender nós Não tem uma quando? casa azul, vamos só vir para cá. Então, a gente sempre pensou naquele pontinho azul, né? E aí, esse ano, a gente conseguiu, por meio de uma parceria com a Secretaria de Saúde, secretário Acélio, ouviu a nossa vontade e a gente fez uma linha de cuidado junto com a Secretaria de Saúde e ele acolheu muito bem essa ideia e apoiou. Então, temos essa tranquilidade, né? Temos uma prefeita mulher que também, desde o início, quando a gente começou na casa, ela começou a gestão e isso foi muito legal também, né? Só veio a contribuir, foi muito bom e tem dado, assim, muito certo. Então, hoje nós temos serviço de urologia, agora já estamos com um projeto onde nós pedimos os equipamentos para fazer a biópsia de próstata na Casa Rosa e a partir do ano que vem o homem já vai fazer a biópsia de próstata lá, também com a gente. E isso também vai agilizar muito o processo, né? E é desse jeito que está acontecendo. Nós e aí voltei como presidente agora de novo. Tem restinho ainda do mês de outubro, né? E a gente sempre reforça que não é só outubro, tá? Outubro é para conscientizar, para colocar informação todo dia em todos os veículos. O serviço é durante 365 dias do ano, disponível para a população, sempre de braços abertos. Sempre. Então, outubro é para lembrar sempre da importância da prevenção, né? E das muitas ações que são desenvolvidas no mês. Sim. Mas a prevenção é durante todo o ano. Todo ano. Também quero dizer aqui que faço parte do Conselho de Administração da FEMAMA,
que é essa federação tão importante que a gente colocou a ação que ela faz no país todo, né? E as grandes vitórias que tivemos. Agora, a nossa luta na FEMAMA é pelos testes genéticos das mulheres com história de câncer de mama na família, né? Então, com mutações de BRCA1, BRCA2, lutamos também por todo o registro compulsório do câncer, enfim, né? E também, agora, recentemente, fui eleita para o Conselho Nacional de Saúde. Então, agora também, a partir de dezembro, também estamos indo a Brasília, defendendo a saúde da mama lá no Conselho Nacional de Saúde, com uma cadeira da FEMAMA, representando a FEMAMA lá também. E lá na Rede Feminina as ações continuam, né? Camiseta do Outubro Rosa, para quem quiser adquirir, entra no nosso Instagram, @Rede Feminina Icara. Ali tem todas as nossas ações, tudo o que precisar. Tem alguma dúvida, procura a gente, pode ser pelo direct, a gente vai responder. Estamos sempre à disposição. Pode procurar a Michele Veiga também, que é voluntária, minha amiga, um abraço. Pode procurar a Michele, é uma querida. Nos ajuda. Cris, muito obrigado pela vinda aqui ao estúdio de podcasts do Grupo SC Todo Dia e sucesso na caminhada. Obrigada, Anderson, pelo convite. A gente agradece bastante, porque esse momento é muito especial. É um momento que, às vezes, a gente conseguiu colocar uma pulguinha gorda atrás da orelha de alguém. E isso é muito importante, né? Para as mulheres, mães, irmãs, amigas, todas que estão precisando saber que é necessário olhar para o seu corpo e conhecê-lo. Muito obrigado, Andréia Cristina Pavei Soares, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer do município de Sara, falando no nosso Saúde em Dia sobre o Outubro Rosa, esse mês dedicado à prevenção da saúde das mulheres. Olha, você que é homem, marido, se a sua mulher esqueceu, puxa a orelha dela, leve ela até a unidade de saúde para fazer o exame, para fazer o procedimento. Não esqueça, o homem também tem câncer de mama, é raro, mas tem. E não esqueça, né? Outubro está terminando, depois na sequência vem o Novembro Azul, que é para você que é homem, que é bem mais desligado na saúde, também cuidar dela, que a prevenção é mais barata, menos dolorida e ajuda a salvar vidas. Foi o nosso Saúde em Dia, edição desta semana. Você pode acompanhar no nosso canal da Rádio Cidade no YouTube, também nos aplicativos preferidos de podcast aí do seu celular e, claro, na programação da Cidade em Dia no fim de semana. Até mais!